70 anos de televisão, nós chegamos numa idade em que ela é grupo de risco. Você está maratonando na Netflix, está fazendo maratona na Amazon Prime. O deslumbre, ele muda a partir do momento que você sai de espectador para o cara que trabalha dentro da televisão. Essa hipocrisia da televisão me cansa um pouco. 3 diretores fazendo homenagem a Troá na minha frente. Depois os caras falam, não, vamos tirar o fulano que é viado. Mas você viu, você tava junto, tá participando também, né? É muito curioso você entender a técnica. Como fazer é muito interessante. Muito bem, Autopapo especial setembro, mês dos 70 anos da televisão brasileira, e hoje eu conto com uma figura que não é inédita aqui no programa, né? A gente se encontrou há 2 anos atrás, hoje eu estou aqui com Marcelo Mansfield, humorista, ator, comunicador e um peregrino. Sim, ele fez parte da TV brasileira e a gente vai comentar aqui algumas coisas, eu vou explorar bastante você, vou sugar você ao máximo, já que você tá aí na sua casa também, né, Marcelo? Tá tudo certinho, né? Tá uma beleza, tô aqui com a minha canequinha tomando minha água. Mas vem cá, só pra gente... Aliás, a camisa que eu tô usando é a mesma da outra vez que a gente gravou aqui, eu nem lavei. Opa. Desses 2 anos pra cá, algumas coisas aconteceram, mas esse ano especificamente, você me contou nos bastidores que você produziu mais do que quando você estava aí nesse normal que a gente vivia antes, né? Pois é. Eu tô achando curioso isso porque para mim já está acontecendo o tal do novo normal no meio artístico, né? Você vê que o pessoal está voltando a gravar de uma maneira diferenciada, tal. Eu percebi que tem um grupo de autores de novela que estão falando, vamos aproveitar e vamos mudar o formato um pouco, diminuir, fazer novelas mais curtas, com 25 atores no máximo, porque tem, às vezes, eu fiz uma novela que tinha 60 pessoas no elenco. Quer dizer, como você conseguia fazer algum sucesso era difícil. Então, eu acho que já está tendo um novo normal. Eu estava lembrando agora de uma história de que a Hebe, que estão passando aquele seriado da Hebe, que é maravilhoso. Uhum. A Hebe, no começo da televisão brasileira, no dia da inauguração, ela falou para a Lolita Rodrigues, você vai no meu lugar cantar o hino? Porque eu vou sair com meu namorado, não quero. Porque não levavam a sério, né, a televisão. Como eu estou vendo que hoje muita gente do nosso meio, do show business, não está levando a sério a internet. E eu acho que a gente tem que levar a sério, sim. A gente comentou no meio do nossos WhatsApp sobre Ari Fontoura, da turma dele, da turma das velhas estrelas da televisão, que estão desde os anos 50 e 60, ele é o único que está fazendo alguma coisa. Entendeu? A Laura Cardoso está fechada na casa dela, os outros estão tudo fechados. Fernandona, de vez em quando, fala uma bobagem. Mas, assim, a maioria não está percebendo que eu acho que agora, por causa da pandemia, a internet, o YouTube, o Instagram, TikTok, o que for que tem imagem e som, é a hora agora. Então a gente tem que estar preparado. Mas, Marcelo, olha só. Quando a gente conversou, eu pedi para você fazer uma lição de casa. Eu espero que você tenha feito direitinho. Fiz até aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá anotado, tá tudo anotadinho. É o rabisco do Faustão. Ninguém entende o que tá escrito, né? Não. Porque você não vai... não dá para moda. Eu faço assim, ninguém vê. Não, a minha letra é horrível, então nem eu vou entender, talvez, mas enfim. Tá aqui, tá tudo aqui. Muito bem. Mas a gente está num contexto, só para colocar o pessoal nesse mesmo barco que nós estamos, 70 anos de televisão, e a TV faz aniversário em um ano totalmente atípico, mas mesmo assim ela precisa ser lembrada, e nós chegamos numa idade em que ela é grupo de risco. Será que ela está no grupo de risco também, como televisão? Eu acho que ela está salvando, no meio dessa pandemia, a velha e a idosa televisão está salvando todo mundo nessa pandemia. Porque você está maratonando na Netflix, está fazendo maratona na Amazon Prime, está assistindo reprise de novela, está vendo o telejornal, acompanhando tudo que está acontecendo na ciência. Eu acho que, mais do que nunca, para o grande público, a televisão está muito, muito presente nessa pandemia. Pela sua idade, Marcelo, você não viveu todos esses 70 anos da TV, mas uma parte boa. E você sabe quando a gente estava, antes de começar, eu estava pensando aqui, eu fiz 30 anos há alguns dias, né? Exatamente agora, em 2020. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não vi quase nada da televisão. Se eu for pensar assim,
Porque assim, naqueles primeiros 10 anos da nossa vida, a gente não lembra muita coisa. A gente lembra mais daqueles programas infantis com que a gente tem um pouco de contato, né? Que é a nossa babá eletrônica, basicamente. Nos 20 anos que sobraram, aí eu também mirei um pouco naquelas coisas que me condicionaram. Hoje a televisão ela virou mais uma ferramenta que eu consigo, assim como você estava falando, assim, aí eu assisto ao Sônia Abrão, eu assisto isso. Eu consigo escolher o que eu quero assistir segundo os meus gostos que já foram formados, né? Mas assim, no geral eu não consigo lembrar de tudo. Mas você, no seu caso, trabalhou diretamente com TV e eu ouso dizer que você trabalhou em quase todas as emissoras que existem Sim. hoje, né? Com exceção da Tupi, que faliu antes de eu começar, antes de eu me profissionalizar. Eu trabalhei e não fui contratado da Rede TV, mas fui algumas vezes lá né, fazer algum programa. Mas a Excelsior também não, né? Oi? A Excelsior você Excelsior também não. Ah, tá. Não, mas a Excelsior, para mim, é muito importante, porque quando eu nasci em 56. As pessoas não tinham televisão em casa. Só que meu pai, que era um cara muito prático, ele pensou: a minha mulher aqui com 2 crianças pequenas, eu preciso de uma distração. Comprou uma televisão. Para minha mãe, na verdade, né? Ele comprou para minha mãe se distrair quando as crianças fossem dormir. Só que as crianças, eu e meu irmão, a gente não ia dormir. A gente ficava e na minha casa nunca teve essa história tipo, vai dormir agora, não vai ver televisão. Não. A gente podia ficar até terminar a programação, que geralmente terminava meia-noite e meia, 1h da manhã. Começava às 10, 11 e era 12 horas de programação. Então, desde pequeno, e aí você falou os 10 primeiros anos, eu prestei muita atenção na minha vida e eu lembro muito. E quando eu comecei a prestar atenção na televisão, foi lá por 1960, 61, que tinha, olha aí, olha as coisas que tinha. Tinha muito desenho animado legal. Zé Colmeia, os Flintstones, tudo começou naqueles anos, né? Porque até então, agora vai um momento histórico, até então Hollywood, velha, caindo aos pedaços, não tinha entendido o que fazer com a televisão. Como demorou para a gente entender também o que fazer com o YouTube e com o Instagram. Ela não estava entendendo o que fazer. Então, o que acontece? Ela despejou, né, os estúdios, despejaram um monte de coisa velha. Então, quando eu era criança, eu assistia Fred Astaire e Ginger Rogers, os filmes antigos, branco e preto e tal. No começo dos anos 60, que começaram a produzir para televisão e desenho animado. Então, ao invés de a gente ficar vendo aqueles Tom e Jerry antigo, do tempo da minha mãe, começou a vir coisas mais modernas. Os Jetsons, os Flintstones, como é que chamava o Top Cat? O Top Cat é o Manda-Chuva. Manda-Chuva. Então tinha muito desenho animado, tinha muito musical na televisão, tinha concerto na televisão, olha isso, tinha balé. Entendeu? Eu fui estudar balé por causa de ver na televisão, eu estudei piano e balé por causa da televisão. Vendo o grupo da Maria Pia Finocchio, que era uma bailarina da TV Tupi, e vendo Pedrinho Matter, Benê Nunes, a Tia América, uma pianista. Você via aquilo e você falava, eu quero estudar esta merda. Então, assim, a televisão tinha, eu acho que era um arco muito maior. Porque você tinha música clássica, balé, piano clássico, aí tinha dança sapateado, programa infantil, desenho animado, palhaço. Tinha tudo que era possível imaginar, tinha na televisão. Então, assim, eu sempre tive a televisão em volta, sempre teve uma programação maravilhosa, até o meio dos anos 70, daí começou a ficar cores. Então, foi tudo muito legal. Assim, eu acompanhei muito essa evolução toda. E você falou da Excelsior. A Excelsior era uma emissora maravilhosa que criou a programação horizontal e vertical, né? Que é horário das 7, horário das 8, telejornal, e que foi caçada pelo governo militar. Eles literalmente puxaram, fecharam, tiraram o cristal e desligaram a televisão por causa de rixa política do governo militar com o Alinho Simonsen, que era o dono da coisa, como também fecharam a Paner, que era a companhia aérea deles. Então, a ditadura atrapalhou muito a televisão brasileira. Durou muito pouco essa TV, né? Muito pouco. 10 anos cravado, de 1960 a 1970. E ela tinha uma programação, a Excelsior, que era maravilhosa. Primeiro que tinha Bibi Ferreira, que era uma atriz essencialmente do teatro, fazendo um programa semanal, onde ela entrevistava coisas que hoje seriam normais, mas para a época eram escandalosas. Por exemplo, uma stripper.
entendeu? E eu lembro porque juntou gente para ver. E a stripper falou, olha, eu vou... a Bibi Ferreira falou, como que você faz? Como que é o seu número? Ela falou, eu vou fazer até onde a televisão me permite. E ela tirou só as luvas. Quer dizer, além disso, a televisão não permitia, né? A censura não permitia. Ela entrevistou a Coccinelli, ou Coccinelli, que foi a primeira transexual famosa do mundo. Então, eram uns programas muito fortes, assim, entendeu? Zé Arigó, o Chico Xavier, toda essa turma se tornou conhecida e se tornou importante por causa da televisão Excelsior e da Tupi também, né? É muito engraçado quando você fala da TV brasileira e a censura que existia, porque, ao mesmo tempo, o cinema brasileiro, nessa época, ele era super escandaloso, né? Tinha algumas produções bastante ousadas, né? Mais ou menos, porque, na verdade, existia censura, sim. Eles iam no limite deles. Por exemplo, a mulher ela só poderia aparecer um peito. Ela não podia ficar assim. Ela tinha que ficar assim, né, no cinema. Um peito podia aparecer. E nunca sem calcinha. E nunca sem cueca. Então, era engraçado, porque você ia no cinema, imagina, na época da porno chanchada eu era adolescente, né? Você ia no cinema, você ficava gritando, tira a calcinha, Aldini! Porque eles trepavam de calcinha e de cueca. Era um absurdo aquilo, assim, não tinha o menor sentido. Depois, claro, foi abrindo mais, o Davi Cardoso foi quebrando porta, tentando conseguir um pouquinho mais de coisa, porque como não podia fazer um cinema político, se fazia um cinema sensual, sexual. Era o máximo que a gente conseguia. Simulado, né? Tema adulto. E os anos 80 para frente, é anos que eu trabalhei na carreira, então, né, obviamente que eu tenho boas histórias. Mas da infância à adolescência, as coisas que me chamavam a atenção todas apareceram na televisão. Gozado, né? Uhum. Ô Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade, já que você falou esse negócio, depois que você começou a trabalhar. Existe uma mudança e o deslumbre ele muda a partir do momento que você sai de espectador para o cara que trabalha dentro da televisão? Com certeza. É como você... Eu não sei como explicar isso. É como você conhecer uma pessoa linda, né? E conforme você vai chegando perto, você vai falando, mas a cabeça é um pouco grande demais. Não estou achando o corpo... Mas eu não sabia que era tão pequenininho. Você vai, sabe assim... É uma obra de arte, né? Você fala, nossa, eu tenho uma vontade de conhecer a Mona Lisa e é um quadrinho desse tamanho. Te dá uma decepcionada, assim. Uhum. Quando eu vi que não tinha menor, de tudo que eu imaginava não existia, que era trabalho duro, né? Porque televisão é trabalho duro. Uhum. 16 cenas por dia decorado na sua cabeça. E se você não decorar, porque tem gritaria, vai trocar o elenco, fica de castigo, só vai gravar por último, tem essas coisas. Mudou muito. Agora, é muito curioso você entender a técnica, né? Como fazer é muito interessante. A técnica não só de atuação, mas de feitura. Né? Como é feita a televisão é muito curioso. As pessoas não... Isso é uma coisa que é uma injustiça. As pessoas não têm ideia do trabalho que é a televisão. Eu fiquei muito decepcionado com a televisão, foi com... primeiro, o machismo monstruoso que existe, assim, é uma coisa cruel com a mulher, assim, sempre foi. Acho que vai mudar agora um pouco. Muito cruel. A hipocrisia homofóbica, porque metade das pessoas são gays e são contra, entendeu? Então tem crises de homofobia quando você fala, pô, mas esse cara estava numa boate gay, eu estava fazendo show no palco e vi 3 diretores se amassando, fazendo homenagem a Troá na minha frente. E depois os caras falam, não, onde já se viu? Essa coisa, vamos tirar o fulano que é viado. Mas você viu, você estava junto, né, Marcelo? Você está participando também, né? Não estava, eu estava no palco. Estava bem feliz fazendo o show com Grace Janoucas e Angela Dipp. E a gente falou, pera um pouquinho, aquele lá não é o... junto com o... E aí aquele outro, não, aquele outro é o ator da novela. E aí a gente falou, que hipocrisia, né? Os caras cantando de macho então assim essa hipocrisia da televisão me cansa um pouco, que eu por mim eu ia morar em Paris, só ficava fazendo podcast que é mais fácil. Muito bem, Marcelo, eu tô curioso com esses seus 7 momentos aí. Verdade? Eu estou curioso com isso aí. Enumere, me dê um agora.
Só pra gente já começar com esse... Porque você sabe que isso aqui vai longe, né? A gente vai falando e vai lembrando. Uma coisa que eu achava maravilhosa na televisão, mesmo que eu não tenha visto, era o teleteatro. Que eu tenho o livro aqui, ó, o teleteatro, na TV Tupi nos anos 50 e 60. Porque o teleteatro era... Olha as obras que os caras faziam. Miguel Strogoff, eles faziam Shakespeare, Romeu e Julieta. Olha, eram umas produções de grandes espetáculos. Shakespeare, Molière, Tennessee Williams. Tinha Morte do Caixeiro Viajante, na televisão, no horário nobre. Vou te contar mais. Era a época do televizinho. Então, o meu tio Herculano, o irmão do meu pai, tinha televisão. Era o único que tinha. Então, minha mãe conta que quando ela estava recém-casada, era um programa. Eles iam às segundas-feiras, eles iam na casa do tio para assistir o teleteatro. Olha como é que era. Era transmitido direto do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia. 3 câmeras na frente do palco transmitindo. Pô, do caralho. Era ao vivo isso naquela época, né? Era ao vivo. Era ao vivo. Era ao vivo. O que cai, para mim, no lado, o que eu quero esquecer, que aconteceu no Brasil nos anos 50, que é por que eles não investiram naquele kinetoscópio, que era um equipamento que você filmava a televisão. Entendeu? Eu estava transmitindo o programa lá ao vivo, aqui na frente tinha uma câmerinha, tinha uma câmera de cinema filmando o programa. Uhum. A gente tem pouquíssimos registros da televisão dos anos 50 do Brasil. Sem falar nos incêndios também, né? Que fizeram algumas emissoras perderem muita coisa. Muita coisa, é verdade. Porque o telejornal as notícias eram dadas ao vivo e entrava um filminho 16mm sobre o acontecimento, né? Um incêndio aqui, o casamento de alguém, entrava. Esses filmes estão todos na Cinemateca Brasileira. Todo o acervo da TV Tupi em filme está na Cinemateca Brasileira, que está abandonada, porque o governo abandonou aquilo, né? Não vai salvar, vai se perder. É uma pena. Não pena. Então, eu já falei a minha parte dos anos 50, eu já falei o que eu gostava e o que eu achei que estava errado. Tô aqui te ouvindo. Vamos lá, vamos seguir. Ah, para seguir? Você falou da Cinemateca e me lembrou a Regina Duarte, mas é um assunto que eu não quero entrar, não. Eu acho melhor não. Você sabe que você falou das decepções, né? Pô, a Regina Duarte, quando eu era criança, ela era uma namoradinha do Brasil, era uma baita de uma atriz. Ela fazia papéis sensacionais. Ela foi quem conseguiu modernizar, através dos personagens dela, modernizar, porque antes só tinha personagem cubano, aquelas coisas. Uhum. A Regina Duarte da turminha que modernizou a telenovela. Pô, daí depois, no fim de carreira, ela dá uma dessa, foi muito feio. Não tenho nenhuma reclamação pessoal contra ela, nem artística. Mas acho que, politicamente, eu nunca ia concordar com ela. Mas, enfim. Anos 60. O que eu acho que é para lembrar? O programa Times Square, que era o programa da TV Excelsior, que era um grande musical. Que o formato era maravilhoso, porque entrava uma musiquinha, entrava, né, obviamente, um casal para cantar, e depois eles faziam um número. Ou era um sketch, ou eles contavam uma piadinha. Aí eles chamavam uma atração, daí vinha Calbi Peixoto, Angela Maria, Agostinho dos Santos, as estrelas da música da época. Hoje seria Anitta. Mas o Times Square, e no Times Square, uma das estrelas do Times Square era a Lilian Fernandes, que é a minha madrinha no show business. Foi a primeira amizade que eu fiz quando eu comecei a trabalhar profissionalmente e que até hoje fica me dando conselho. Ela ficou rica, né, com a carreira, ela foi estrela do teatro de revista, então ela vive me aconselhando, compra mais um apartamento, ela vive mandando notícias. O que eu não gostava dos anos 60, que me incomodava, era programas tipo O Homem do Sapato Branco, de Barraco, o João Kleber, sim, tá. Barraco, que por algum motivo, eu não entendo por que não tem mais concerto e balé, não tem mais o Times Square, mas esses programas continuam até hoje. Eu não entendo como é que pode ser uma coisa dessa, de uma mãe dando porrada num filho no meio do programa. Outra coisa que eu lembro muito, a Tereza, que era a novela que eu te falei, né, que a Jorge Gomes apanhou, e Beto Rockefeller, que foi uma novela que essa sim modernizou.
uma das muitas crises da Tupi, eles tinham uma câmera que eles podiam usar. Então, eles usaram aquela câmera, a direção era do Lima Duarte. Era uma única câmera. Então, a rapidez com que a câmera se movimentava atraiu um público que não assistia a novela, que era o público jovem. O fato da história se passar na alta sociedade, com ele passeando pela Rua Augusta, carro conversível, uma coisa que era muito daquele momento, era uma coisa que chamou muito a atenção dos jovens. Eu tinha 12, 13 anos, achava uma maravilha aquela novela. Tinha cenas filmadas nos Estados Unidos, na Argentina, então era muito sofisticado tudo. Então, Beto Rockefeller, sim, queremos lembrar. E voltando, esses programas de tapa, de se estapear mãe com filho, essas coisas, não tenho vontade de lembrar. Anos 70, Copa do Mundo, o Tri, maravilhoso, inesquecível, e, claro, uma novela que chamava O Cafona, que depois do Beto Rockefeller deu essa modernizada na teledramaturgia. Daí teve uma novela, a primeira novela do autor, né, que era o Braulio Pedroso, na Globo, foi O Cafona, com o Francisco Coco, Marília Pêra, Renata Sorrah, que também era super sofisticado, o tema era muito sofisticado, e sempre nas novelas dele tinha essa briga do pobre com o rico. Então é o pobre querendo ser safado, se dar bem, ou no caso do Cafona, o rico com dinheiro novo ganhou na feira, era um feirante milionário que abriu um supermercado, e aí a alta sociedade querendo empurrar as filhas para ele para salvar o resto da fortuna. Era uma novela maravilhosa, branco e preto, e a filha dele, quem fazia o papel, era Elisângela, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, que ano passado se tornou minha esposa no cinema, porque a gente foi juntos, a gente formou o casal num filme que chama Coração de Ouro, que é um filme com o Leandro Hassum e a minha filha, Juliana Paz. Só isso que eu tenho para te falar. Nessa década de 70 foi quando a TV a cores chegou, né? Eu ia falar agora, a TV a Muito cores bem. surgiu... Desculpa, me desculpa, Marcelo. Essa inquietude da juventude, desculpa, Marcelo. Eu estou vendo. 72, acho que foi 73, acho que foi 72, 73, que a TV Tupi era a pioneira, né? Foi a primeira televisão da América Latina. Há divergências, porque algumas pessoas falam que o Brasil inaugurou a televisão dia 18 de setembro, Cuba dia 12 de setembro. Não se sabe direito. Mas a TV Tupi, na tentativa de continuar sendo a pioneira, ela produziu rapidamente um programa em cores chamado Nostalgia. Então enfiaram lá a Rosemary imitando a Carmen Miranda, trecho de filme antigo, que fizeram um chroma key, que o chroma key veio junto com a televisão a cores. Um chroma key com a Hebe falando merda, com o Golias, e eles foram os pioneiros na TV a cores também. E 2, 3 dias depois, a Globo lançou, acho que foi, A Festa da Uva de Caxias, foi o primeiro programa a cores oficialmente. Acho que foi a Festa da Uva de Caxias a cores, o Nostalgia, e depois acho que foi o Bem Amado. Novela foi Bem Amado, isso. Foi Bem Amado, né? Exato. Que era lindo, porque as cores eram muito fortes, assim. E como eu te falei, meu pai logo comprou uma televisão a cores. A desculpa dele era que era para minha mãe, mas não era para ele. E então, assim, eram umas cores muito fortes a cor da TV. É um desses filtros do Instagram, tem uma coisa parecida. Então, nos anos 70, foi isso. O que eu quero esquecer? O que você quer esquecer? Eu quero esquecer o teste que eu fiz para uma novela chamada Drácula. Eu estava também amador ainda, e eu soube que na Tupi ia ter uma novela chamada Drácula, obviamente. E eu tinha feito também teste para um comercial, e a produtora da novela, era quem fez o casting desse comercial, que era um comercial para o Estadão. E eu tinha o cabelo até a cintura, né, que era a moda na época. Eu tinha o cabelo muito comprido e eu sempre fui muito branco, numa época em que as pessoas eram bronzeadas. Todo mundo era bronzeado de ter câncer na pele. Então,
essa produtora falou, vai ter uma novela Drácula? O teu tipo acho que vai ser engraçado, porque você podia ser um dos assistentes dele, porque você é muito branquinho e tal. Já era cores, né, obviamente. E eu fui lá, fiz o teste, eles me adoraram, e eles falaram, pois é, mas você não é profissional. Não, não sou profissional. Aí eles falaram, bom, então nós vamos fazer o seguinte, liga para a Lélia Abramo, grande atriz, que era presidente do Sindicato dos Atores, e fala que o Marcelo vai fazer a novela, ver como é que ela pode registrar ele. Daí a Lélia Abramo falou, me traga tudo que você tiver de recorte de jornal, de filminho Super 8, o que tiver. Eu tinha ganho 2 ou 3 festivais de cinema amador com o filme Super 8, que era uma bitolinha pequenininha da época. E eu tinha aparecido em 2, 3 espetáculo amador, que saiu notinha no jornal, levei tudo para ela, pum, carimbou, e eu me profissionalizei. Voltei para a Tupi e a Tupi fechou. E no que fechou a Tupi, eles pegaram toda esta novela e levaram para a Band. Mas não levaram o elenco, eles levaram só a produção toda para não parar. E a TV Tupi foram lá e tiraram o cristal e desligaram. Então, eu quero esquecer que eu fiz isso, porque depois eu só fui voltar a trabalhar profissionalmente 5 anos depois, em 85. Então, não é uma coisa que eu gosto de lembrar. Acabei de lembrar bastante porque é engraçado. Agora, dos 80 anos pra frente, a gente vai seguir no próximo vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Já prepara aí, eu sei que você já tem isso aí preparado, já tá tudo anotadinho. Olha o próximo vídeo. Anos 80 influenciou muito no humor, né? Que daí nos anos 90 virou TV Pirata, Cacete Planeta. Mas eu quero saber dos anos 2000. O melhor foi o Zorra Total e o pior foi o Zorra Total. Não adianta você ser pontual, saber o texto do decor. Não adianta nada. Se um diretor não gosta de você, ele te boicota.